Obrigado, pastor. Senhor, pode assentar, gente. Novamente, a paz do Senhor. Vamos começar a aula. Eu vou começar um pouquinho diferente. A estrutura da aula vai ser um pouquinho diferente do que normalmente a gente atua, tá? Em virtude do seu encerramento, acho que alterei só um pouquinho só, mas basicamente o conteúdo ele permanece o que a gente vem tratando aí nas últimas aulas. Hoje o tema da aula, como vocês podem ver aqui, tem como desligar essa luz, essas daqui, desse lado aqui? Porque eu acho que fica mais visível, né? Hoje o tema da aula é o apóstolo Paulo combatendo o bom combate e guardando a fé. A gente vai começar falando sobre quem era o apóstolo Paulo, tá? O tema ser Paulo, acredito que seja um dos mais ricos que a gente tem na Bíblia hoje, né? Por isso, vamos falar em alguns momentos sobre a teologia. Mas o foco dele hoje é a biografia de Paulo e não a teologia, tá? Porque a biografia de Paulo, ela vai discernir mais o que é Paulo. A teologia dele, se a gente for falar de teologia de Paulo, a gente vai precisar de um trimestre e talvez não caiba. Então, para conseguir adequar a biografia aliás, para conseguir adequar a aula de Paulo a uma aula, com muito esforço, eu acho que em uma aula a gente consegue fazer um breve resumo. Mas falar de teologia de Paulo a gente vai passar um pouquinho, mas não vai trabalhar muito a teologia de Paulo, tá bom? Além disso, eu gostaria de começar trazendo uma curiosidade. Quem que é o maior escritor do Novo Testamento? Isso normalmente a gente escuta que é Paulo. Se a gente for falar das cartas, das epístolas, ou livro, como vocês queiram chamar, mas é evidente, a gente trata como carta. Se a gente for falar de carta, de fato, quem escreveu mais carta foi Paulo. Mas falando em volume de conteúdo escrito, foi Lucas. Lucas escreveu o Evangelho e também escreveu o livro de Atos. Então, se a gente for trazer aí para percentuais do que foi escrito, Paulo escreveu cerca de 23,5% do Novo Testamento com as cartas que ele escreveu. Lucas escreveu cerca de 27,5%, tá? Então, falando de volume de escrita, Lucas escreveu um pouco mais que Paulo. Mas é evidente que isso é apenas uma curiosidade, e se a gente considerar também que Paulo foi alvo da escrita de Lucas no livro de Atos, Paulo contribuiu demais mesmo para o Novo Testamento, e a gente nem discute isso, né? Isso é só uma curiosidade que eu trago, porque muitas vezes a gente escuta no culto que Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Falando friamente, foi Lucas. Mas é só uma curiosidade para aluno de EBD, tá, gente? Isso aqui é... Oi? Eu ainda não levantei, pastor. Eu vou levantar, isso aí a gente trabalha. Mas é interessante também, porque é o evangelho inteiro e tem 3 cartas e o Apocalipse, mas se a gente trabalhar. Assim, vai sobrar 50% pro restante, né? Porque se a gente trabalhar que Lucas e Paulo escreveu cerca de 50% a 51%, sobra 50% aí pro restante dos escritores. Vamos começar falando da vida de Paulo, tá, gente? Paulo, ou Saulo, é um judeu nascido em Tarso da Cilícia, atualmente no território turco, tá? Ele fica mais ou menos. Ele fica ali na Turquia mesmo. Na época, esse território era dominado pela província romana, tá? Na verdade, era uma província romana. Paulo é alguém muito especial já para a época, tá? Não é agora que eu estou falando que ele é muito especial. Depois, como eu falo, o benefício do passado é muito tranquilo de trabalhar. Mas para a época, Paulo já era alguém muito especial. Ele era alguém potencialmente completo. Se a gente pensar, ele era potencialmente completo para aquela sociedade. Nasceu provavelmente por volta do ano 5 depois de Cristo. Ele era judeu de linha religiosa farisaica, tá? Ele era fariseu. E o seu nome era Shaul, se a gente falar na pronúncia hebraica. Era Shaul. Saulo é um nome greco-romano. Shaul era um nome hebraico, que é o mesmo nome do rei Saul. E ele também era descendente da tribo de Benjamim, tá? No mundo greco-romano, esse nome Shaul era falado, pronunciado Saulo, tá? A Bíblia não fala explicitamente, mas tudo indica que a família de Paulo
possuía um bom posicionamento na sociedade, porque ela tinha uma cidadania romana. E a cidadania romana, ela era um privilégio e uma facilidade que tinha para a época, né? Uma regalia. Como que era conquistada uma cidadania romana? Era conquistada através do nascimento, você nascia romano, você podia prestar serviço para Roma, e assim você conseguia adquirir a cidadania romana, ou você poderia comprar. A exemplo do que o Trump está tentando propor agora sobre o Gold Card, é parecido, vamos falar assim, que para a época. Você poderia comprar também a cidadania romana. A cidadania de Paulo foi de nascimento, e isso a gente consegue levantar no diálogo que ele teve com o comandante, quando ele vai açoitar Paulo. Paulo responde falando que ele era nascido romano, tá? F.F. Bruce, que foi um teólogo extremamente relevante, principalmente no século passado, pontua que por conta de Paulo trabalhar com tendas, muito provável que seus ascendentes, pai e avô, também faziam essas tendas, tá? E que conquistaram a cidadania romana fazendo essas tendas para o governo romano. Então foi por meio do serviço que os ascendentes de Paulo conseguiu a cidadania, e dessa forma Paulo também possuía tal cidadania, porque ele nasceu de um cidadão romano. No contexto, e aqui eu achei interessante trazer essa informação, nesse contexto, os pais ensinavam os filhos a profissão que eles possuíam. Então é interessante pontuar que o Talmud, que foi um documento de sabedoria judaica, escrito por volta do século 2 e 3 depois de Cristo, traz a seguinte afirmativa: quem não ensina um ofício a seu filho, ensina-o a ser um ladrão. Aqui a gente já tem uma lição, logo de cara, né, gente? A gente já começa a vida de Paulo entendendo uma lição. A gente conhece alguém, na nossa redondeza, que muitas vezes os pais estão tentando poupar seus filhos de trabalho, de trabalhar, e que por conta disso, muitas vezes a gente tem um prejuízo nessa situação, o filho tem um prejuízo por conta de poupar o filho. Atualmente, a gente vê os pais tentando poupar os filhos na nossa sociedade do trabalho difícil, às vezes, do trabalho braçal. Olha o que os judeus, há 1800, pelo menos 1800 anos atrás, falavam já. Se o pai não ensinar o filho uma profissão, provavelmente o filho vai escolher uma profissão que ele não curta, que vai ser o de ladrão. Porque o filho precisa saber uma profissão. Enfim, a gente não quer dispersar muito a aula, mas eu achei interessante isso, porque a gente vê pouca essa preocupação atualmente, tá? Então, Paulo ele tinha o nome romano, por ser um cidadão romano, mas também tinha um nome hebraico, que é o Shaul, que eu falei agora. São os mesmos nomes, tá? Assim como João é John em inglês, como Pedro é Peter em inglês, como Tiago é James em inglês e é Jacó em hebraico. Opa, eu fiquei com medo agora. Se quebra. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui. É que eu acho que esse não tá bom. Guilherme é William em inglês. Vamos voltar aqui, tá? Paulo não mudou de nome, tá? Ele apenas é traduzido para outra língua, esse nome. E por que isso? Por que vocês leem em determinado momento, acho que a partir de Atos 12? Eu não tenho essa informação com certeza, eu não levantei. Poxa, eu acho que essa daí ficou boa, o Márcio. Boa. Essa ficou firme. Eu acho que essa ficou boa. Só vou ficar um pouquinho de lado aqui. Ficou, mas não tem problema. Eu coloco de lado aqui. Paulo não mudou de nome. Pode descer. Tá bom. Gente, desculpa, eu não quero perder a linha de raciocínio, tá? Eu que apertei ali, apertei mal. Vamos lá, vamos retomar. Paulo não muda de nome, tá? A gente vê uma diferenciação do nome dele de Saulo para Paulo, mas Paulo ele não muda de nome. Ele só usa essa artimanha
Porque é muito estratégico ser chamado de Saulo e de Paulo. Por que é estratégico ser chamado de Saulo e de Paulo? Quando ele era judeu fariseu, era muito mais inteligente você chegar numa sinagoga e chegar se apresentando como Saulo, como Shaul. Por quê? Os rabinos daquela sinagoga iam olhar para ele e iam falar: poxa, ele tem uma ascendência, ele tem um histórico judeu, então é importante, é muito bem-vindo, ele é muito bem mais recebido, ele tem mais receptividade. E dessa forma ele teria mais trânsito dentro dessa sinagoga. Quando ele se tornou apóstolo e apóstolo dos gentios, gentios é todo aquele povo que não é judeu, tá? Quando ele se transforma em apóstolo dos gentios, é muito mais estratégico você ser chamado de Paulo. Por quê? Paulo, você entra em qualquer cidade sem necessariamente gerar uma discriminação, um preconceito de uma religião judaica. Quando você expõe que você é Paulo e não Saulo, você consegue entrar, ter uma abertura mais persuasiva para conseguir conversar com todo mundo ali naquele contexto. Então, na verdade, ele não mudou de nome. É que a partir do momento que ele se torna apóstolo dos gentios, o Paulo, o nome Paulo, vai dar uma credencial que dará mais abertura para ele conseguir conversar com todo mundo em pé de igualdade. Uma carga. Exatamente isso, Márcio. O nome Saulo vai trazer todo um histórico. E aí não é interessante para ele, porque ele é apóstolo dos gentios. Como ele é apóstolo dos gentios, ele precisa falar com todo aquele povo. E quando ele se apresenta como Saulo, ele não vai conseguir ter essa abertura. Como Paulo, ele vai conseguir. Por quê? Porque Paulo é um nome romano. E Roma era a província, aliás, o governo que dominava toda aquela província. Portanto, não houve mudança de nome, e sim de língua que estavam utilizando. Então, Paulo e Saulo sempre foram as mesmas pessoas, só que por uma artimanha, por uma estratégia, foi muito bem pensado e muito inteligente o que ele realizou, tá? Além disso, Paulo teve educação grega, que era referência em educação na época. Em Atos 17, Paulo está dialogando com epicureus e com estoicos. Então, Paulo é um indivíduo que tem o melhor conhecimento do mundo gentílico, que é o grego. Ele também tem o melhor passaporte, que é o de Roma. E, além disso, ele também tem a formação judaica mais significativa, que é em Israel. E a gente já vai trabalhar essa formação judaica dele, tá? Então, temos esse sujeito extremamente preparado e capaz para lidar com esse tipo de situação. Como eu disse, agora a gente vai trabalhar a formação judaica de Paulo, tá? Atualmente temos muitas perspectivas judaicas. Hoje, atualmente, a gente tem muitas perspectivas judaicas. O judaísmo reformista e progressista. Além disso, a gente também tem o judaísmo. Eu vou falar só vou dar uma passada do que é o judaísmo reformista e progressista. Ele quer que o judaísmo aceite a comunidade LGBTQI, eles querem que o judaísmo aceite esse tipo de postura, além de outras reformas. É que a mais chocante para mim foi essa, quando eu estava estudando, tá? Então, o judaísmo hoje, reformista e progressista, ele vai ter o viés que o viés à esquerda propõe para a sociedade, tá? Ele quer essa aceitação dentro do judaísmo. Além disso, a gente também tem o judaísmo ortodoxo moderno. Ele traz uma ortodoxia do período das leis para a sociedade atual, e eu acho que hoje ele é tido como uma tese de mais equilíbrio, talvez. É uma manobra muito grande que eles fazem para conseguir fazer essa leitura, Márcio, porque eles precisam adaptar demais o texto para conseguir trazer a realidade. Exatamente. Mas assim, exatamente, o que eu ia falar, nada fora da novidade que a gente possui hoje em dia. Sim. Então a galera tem que adaptar. Mas se essa galera só utiliza a Torá, ali é muito difícil você. Muito difícil. Não está dizendo aquilo, porque você entendeu a manobra teológica que eles fazem para tentar. Assim, falando bem francamente, a manobra teológica que eles fazem, eu não me aprofundei para trazer para a aula. É que assim, saía muito do foco, por isso que eu não trouxe, mas assim,
Quando eu bati o olho, eu falei, gente, isso aqui é muito chocante. Como é que você faz, como o Márcio pontuou, também me choquei, como é que você consegue adaptar e trazer essa realidade para um contexto tão rígido? Porque Levítico é muito exposto e muito explícito no que ele está trazendo. Como você consegue inserir isso dentro de Levítico? É muito difícil, é muito difícil. Mas assim, sempre vai ter, tá, gente? Sempre vai ter, em todos os cenários sempre vai ter. Além disso, tem o judaísmo ortodoxo moderno, e um dos montes que a gente tem é o judaísmo ultra-ortodoxo. Esse a gente já vê e a gente se choca um pouco, que a galera que deixa o cabelinho do lado ainda, se veste. Enfim, esses eu acho que é até interessante, a gente olha com um olhar de curiosidade muitas vezes, né? Na época de Paulo também tinham algumas perspectivas, muito menos do que a gente tem hoje, evidente, mas também tinha. E uma das perspectivas, eu vou falar só 4, tá? Uma das perspectivas eram os zelotes, que eram os judeus mais revoltados com o sistema de dominação romana. Inclusive, tinha um discípulo de Jesus que se chamava Simão, o zelote. E os zelotes estavam dispostos, inclusive, a partir para a luta armada, se fosse necessário contra Roma. Tá? Além dos zelotes, tinham os essênios, que, decepcionados com a religião institucionalizada, eles foram para o deserto aguardar o fim do mundo. Gente, assim, a grosso modo que a gente vê hoje, os essênios, eles eram os desigrejados de hoje, tá? Eles estavam decepcionados com a institucionalização da religião, e aí eles foram para o deserto para se afastar e se isolar de toda essa mácula que a sociedade traz para a religião, tá? Depois, também tinham 2 grupos religiosos que se identificavam como os principais. Então, eu trabalhei os zelotes e os essênios. Os saduceus eram um desses grupos, que era elitizado e controlavam o templo, estavam ligados a questões do sacrifício, não aceitavam a ressurreição, nem anjos, nem espírito. Isso o texto de Atos expõe, tá? Explicitamente ele traz isso, tá? Gostavam de dominar o alto clero da política, tá? Então eles eram mais elitizados mesmo. E além disso tinha os fariseus, que trocando por miúdos e trazendo significado, significava separados, tá? Fariseu significava separados. Eles eram um pouco mais popular, tá? Entre a sociedade. E eles já tinham feito a transição de que, para a gente pensar como lidar a vida com relação a Deus, essa situação de como você vai lidar com a vida em relação a Deus, era necessário, era fundamental voltar-se para as Escrituras, tá? Qual eram os propósitos dos fariseus? Na revelação divina, a essência está lá na Torá. Os fariseus, eles se apoiavam e se suportavam lá na Torá. O que essa lei significa de fato? Eram as perguntas que eles faziam. Precisamos aprender a interpretar essa lei. Eles tinham essa diretriz. Como é que a gente pratica essa lei? Então, os fariseus, eles tinham essa linha de raciocínio. Dessa forma, eles desenvolvem tradições. Inclusive, a gente vê que na cultura judaica possui uma tradição que eles chamam hoje que é a Torá oral. Tá? Isso vai ter a ver com esse contexto farisaico. E Paulo fazia parte desse grupo de fariseu. Então, assim, pensa que eles tinham como diretriz principal da vida deles olhar para a Torá e falar como que a gente aplica isso na nossa vida. A gente precisa aplicar isso. Não dá para fugir disso, a gente precisa aplicar isso. E como que a gente consegue fazer isso? Eles eram muito fanáticos pela palavra e não dá para a gente falar que não era. É evidente que existiam gente com má fé naquele momento, tá, gente? Mas assim, a gente não consegue pontuar que existia, que eles não tinham esse zelo, tá? Pela lei. Inclusive, em Atos 23, Paulo pontua que ele é fariseu, filho de fariseu. Então existia uma convicção muito estabelecida na vida de Paulo, muito, muito, muito forte. Por quê? Porque ele era filho já de fariseu, então já era de descendência que vinha tanta bagagem. Além disso, falando da estruturação de Paulo ainda, ele foi instruído rigorosamente por Gamaliel, que era um renomado rabino fariseu, influente no Sinédrio e doutor da lei. Gente, eu pesquisei um pouco sobre Gamaliel e veio tanto título, tanto adjetivo, que se eu não resumisse isso em 3 adjetivos, eu ia ficar aqui uma aula inteira falando, porque o cara era muito bom, ele era referência, eu acho que hoje, se eu for aplicar para a minha área, era Harvard, se a gente for falar, porque ele era muito, muito acima da média, e quando você pesquisa sobre ele, a sensação que eu tenho é que ele não era uma referência, ele era a referência
para fariseu, tá? Então, Paulo ter estudado com Gamaliel dava uma credencial muito relevante para Paulo, dava uma autoridade muito relevante. A carreira de Paulo, como fariseu, era muito promissora. Todo mundo estava botando muita fé em Paulo. Além disso, falando da vida amorosa agora de Paulo, a Bíblia não traz claramente sobre a vida conjugal de Paulo. Não traz. Mas considerando, e aqui é um exercício que a gente vai ter que fazer para entender o que aconteceu, tá? Mas considerando que Paulo era um fariseu e ele já era muito respeitado naquela sociedade, dificilmente a gente tem margem para pensar que ele não era casado, tá? Por quê? Se a gente levar em consideração novamente o Talmud, que é o que eu falei que era do livro de sabedoria dos judeus, que ele já era uma referência, o Talmud traz que o celibatário não é um homem. O celibatário não é um homem. Assim, tá, gente? Hoje, atualmente, isso pode parecer que não ofende tanto para a sociedade que a gente vive, tá? Você falar que tal fulano de tal não é um homem, pode ser que o homem não vá se ofender tanto. Até aproveitando aí, esses dias eu tava vendo o Mano Brown, que é um dos vocalistas do Racionais, ele cantava, ele era vida louca, bravo, ele era muito bravo. Esses dias ele fez uma foto cheia de maquiagem na cara, assim, porque ele tem que desconstruir o estereótipo de machão dele. Então, por conta disso, ele foi e passou maquiagem na cara, e aí a gente começa a ver umas coisas que nem faz sentido. Que nem eu falei, na sociedade de hoje pode não ofender, mas naquela sociedade, isso aqui era uma senhora de uma ofensa, tá? O celibatário não é um homem. Então, Paulo, sendo esse fariseu que cumpria todos os mandamentos, a chance dele ser casado é muito grande. E aí eu trago até algumas sugestões que eu acho que ele casou e ainda muito novo. E a mulher pode ter abandonado ele, tá? E por isso ele ficou na condição vamos falar assim, de separado naquela situação. E é claro, a gente começa a criar hipóteses, tá, gente? Eu falo que começa a criar hipóteses porque não está escrito em lugar nenhum de forma explícita. Mas, fazendo o exercício, pensa que se ele não tivesse se casado, seria um ótimo argumento para outras pessoas pontuarem ele sobre esse celibatário. Então, assim, seria muito mais simples de refutar Paulo, porque ele não tinha sido casado. Então, por conta do cenário de talvez ele ter sido casado e a mulher ter deixado ele, fica muito mais lógico que de fato não ocorreu o cenário dele ter sido solteiro. Porque se ele tivesse sido solteiro, não ia rolar. Isso acontece até hoje, se a gente pensar que nós aqui, protestantes, a gente levanta esse argumento de Paulo, a gente levanta esse argumento de padre, porque a gente fica perguntando, poxa, como é que um padre vai aconselhar um casal? A gente levanta esse argumento. E a gente fica pensando, como é que um padre, um cara que nunca se casou, ele vai aconselhar um casal, sendo que ele não tem sabedoria de como que é um casamento. Esse argumento, se Paulo tivesse sido uma pessoa que não teve algum relacionamento, também seria levantado contra Paulo, tá? Então, gente, aqui, fazendo um breve resumo e consolidando todas as informações que eu trouxe, eu acho que ficou bem claro que a vida de Paulo, ele tinha extremo conforto. Por que eu falo extremo conforto? Parece que a família dele tinha uma boa estrutura, parece que ele era uma autoridade, uma referência, e parece que ele estava sendo preparado para ser a referência que foi Gamaliel para aquela sociedade. Pensa aqui, quem que de nós aqui não ia querer ter, não necessariamente isso, mas assim, quem que de nós aqui não ia admirar uma pessoa dessa? É uma exposição que traz muito conforto, é muito importante isso para aquele cenário, tá? Paulo estava nessa condição. E aí a gente precisa considerar que Paulo ele já era uma autoridade. Quando ele vai viajar para Damasco, que aí eu vou ter que fazer um resumo muito grande aqui nesse momento, tá, gente? Senão a gente não consegue dar andamento. Existem teólogos que pontuam que Paulo já fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era o quê? Era o conselho que tinha o judaísmo naquela época dos farisaísmos. Então, aliás, não do farisaísmo, mas o judaísmo. O Sinédrio era o conselho. Tinha duas partes do conselho. Um conselho que tinha ali cerca de 80, 90 integrantes e um conselho mais restrito que tinha ali entre 20 e 30 integrantes. Paulo fazia parte já desse conselho por alguns teólogos, isso não está na Bíblia, tá? Mas alguns teólogos pontuam que já fazia parte do Sinédrio.
E aí eu queria fazer esse exercício com vocês. É normal uma autoridade com essa relevância querer atuar pessoalmente contra algum movimento rebelde? Lembra que Paulo ele vai pedir uma carta para uma autoridade judaica porque ele quer prender os cristãos. Ele quer prender os cristãos. É normal uma autoridade que está vendo um movimento rebelde se levantar, falar, me entrega uma carta que eu quero, eu não quero mandar guarda, eu quero prender esse movimento? Sim, gente, não é normal. Normal não é. Normalmente, exatamente. Normalmente uma autoridade, ela não quer se envolver nesse tipo de confusão, né? Normalmente a autoridade ela vai mandar alguém fazer, por quê? Porque ela não quer esse desgaste para ela. E Paulo, sendo essa referência, essa autoridade, ele quis. Eu vou deixar essa pergunta, esse trecho em aberto e a gente vai voltar nele, tá? Mas eu acho que é importante a gente entender o que aconteceu, qual era o cenário da época para Paulo querer atuar nesse momento contra o cristianismo, tá? A cidade de Jerusalém, que era o centro da fé judaica, a cidade de Jerusalém era o centro da fé judaica, tá? Possuía cerca de 60 a 80 mil pessoas. Em época de festa, podia chegar até 200 mil pessoas. Se a gente lê o livro de Atos, no capítulo 2 e no capítulo 4, e a gente somar a quantidade de pessoas que aceitaram Jesus naquele momento, a gente tem cerca de 8 mil pessoas. Foram 3 mil e depois mais 5. Então a gente tem 8 mil pessoas. Se a gente considerar que a população é de 60 a 80, no cenário maior, a gente tem 10% da cidade aceitando Jesus de uma hora para outra. É de uma hora para outra que está se tornando cristão. Então, assim, a cidade é X e eu estou falando de uma hora para outra, gente, mas assim, é pouquíssimo tempo para você ter um percentual tão grande, tá? É pouquíssimo tempo. Então, olha o tamanho do alvoroço que começa a se criar naquele contexto. Então, as outras perspectivas religiosas, elas começam a se assustar. E esse susto vem com razão, poxa. Como é que do nada começa a crescer tão grande assim? E por isso começa a perseguição. A perseguição se dá em relação a isso. O grupo está crescendo. Inclusive, no capítulo 3, Estevão prega o capítulo inteiro. É lindo o capítulo. Numa boa, quando eu li o capítulo 3 de Atos, eu fiquei com vontade de memorizar. Eu fiquei tentando voltar, eu fiquei olhando, eu olhei, eu falei, nossa, é muito bonito. Aconselho, o capítulo 3 de Atos é muito bonito, tá, gente? Estevão está pregando. E em um dos momentos ele fala para os judeus, vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. Nesse momento que se inicia as perseguições aos cristãos. Paulo entende que esses primeiros seguidores de Cristo é uma ameaça para o verdadeiro conhecimento. Ela é uma ameaça ao verdadeiro conhecimento e à prática da palavra de Deus. Então Paulo, na sua sinceridade, ele pede um documento para a autoridade judaica e ele quer, ele pessoalmente quer fazer a prisão dos cristãos que ele encontrar quando ele estiver viajando para Damasco. Então, assim, quando ele vai sair para Damasco, ele chega na autoridade e fala, me dá um documento para se eu encontrar qualquer questão, eu paro e eu prendo. Paulo, ele tinha tanta sinceridade no coração dele, ele queria tanto aquilo, ele acreditava tanto naquilo, que ele queria atuar pessoalmente nessa demanda, tá? E é evidente que nessa época, tá, gente, era dificilmente ele só ia prender, não ia só prender. Além de prender, eles iam torturar ou bater, não era muito civilizado, tá? Mas lembre-se, tá? Paulo é sincero. Paulo é sincero. O pastor João falou aqui nas últimas aulas que Paulo é sincero, e eu endosso, Paulo é sincero. Eu vou chegar, é isso mesmo, pastor. E aqui eu queria trabalhar um pouquinho, colocar na prática pra gente, tá? Ultimamente a gente tem visto um cenário um pouco conflitante. A Graça, ela pontua, e eu acho bem relevante o que ela pontua, que quando ela era criança, a gente tinha uns usos e costumes muito rígidos dentro da Assembleia de Deus. Era coisa de cabelo, era coisa de roupa, era muito rígido. Eu acho que eu estudando, é evidente, eu não vi isso, tá, gente? Mas estudando, eu escuto falar que não poderia ter retroprojetor na igreja, porque retroprojetor era do capeta, bateria, guitarra, não poderia ter na igreja, porque também era do capeta. E a gente vê que hoje são coisas extremamente naturais
e que, na verdade, retroprojetor se tornou até obsoleto. A gente nem usa mais retroprojetor, a gente usa data show, que também já está ficando para trás. Então, assim, a sociedade ela vai se atualizando. E a Graça pontua que isso traz um trauma, sim, para essa regeneração. E aí, atualmente, a gente vê alguma coisa no outro lado, no lado oposto, que é a pregação da famosa hipergraça. O que é a hipergraça? A hipergraça é: Deus vai perdoar, fica tranquilo, pode pecar. Na verdade, é uma permissividade que tem. E aí a gente vem com uma frase: o que importa é que Deus conhece o meu coração. A gente escuta, eu não sei vocês, mas eu tive muito contato quando eu estava na faculdade. Toda terça-feira eu acho que tinha uma célula na faculdade que eu achava bem legal, e a gente ia para lá, só que é evidente, é choque para mim, tá? Galera, eu fiz a faculdade de Direito, eu fiz com 25 anos, e a galera saindo do ensino médio, então eu tô falando de gente com 17, 18 anos. E era essa galera que fazia a célula que tinha dentro da faculdade. E era muito interessante, é evidente que isso me ensinou muito, mas eles vinham com uma teologia bastante diferente, que conforme você estava pregando, e eu estava lá, eles vinham pregando, e na primeira vez que eu vi aquilo, eu tomei um susto, assim. Eles, e Deus vai proteger, e Deus vai fazer, e você escuta um wow, yes, wow, você fica, oxe, o que está acontecendo? Mas ali tá todo mundo sincero. Só que assim, ao mesmo tempo, é muito preocupante, porque você começa a banalizar em determinado momento. Se você não tem uma pessoa que tem zelo pela palavra de Deus, você sim começa a banalizar muito qualquer tipo de pecado. E pecado não se banaliza, pecado se trata. Não adianta a gente querer tornar o evangelho simples nesse tipo de situação. Ele é simples porque você precisa entender que o pecado perdoa, a graça perdoa, ela não permite. É isso que acontece, tá? E aí a pergunta volta. O que importa é o que importa é que Deus conhece meu coração. E aí eu faço a pergunta para vocês, assim como Paulo era sincero na atuação dele, a pessoa que está dentro da igreja e ela tá ali naquele momento entregando a adoração dela, e a vida dela fora da igreja não é uma vida cristã, mas ela pontua para você que o que importa é o coração dela. A sinceridade dessa pessoa salva ela? Não. Não. A sinceridade dessa pessoa, a sinceridade salva alguém, gente? Quem salva alguém, gente? Só Jesus. É Jesus que salva, tá? Muitas pessoas usam o texto da mulher samaritana. Essa é a base, muitas vezes, para levantar essa ideia de que a sinceridade salva, tá? E eu quero ler o texto da mulher samaritana porque eu acho que é bastante relevante. Eu vou ler aqui, tá? Tá na NVI esse texto. É João 4, 23, 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eles utilizam muito essa base aqui para falar que o coração é sincero. Então dessa forma eles entregam uma adoração sincera deles. Só que antes da sinceridade vem o espírito. E nesse texto o espírito é quem? É Deus. Se não tiver Deus para guiar a verdade, não adianta. A sua sinceridade não te salva. Quem te salva é Jesus. E se você não se submeter à palavra de Deus e à verdade que é o Espírito, que é Deus, você não vai ser salvo. Não adianta você pensar que a sua sinceridade vai te salvar. O pastor César Cavalcante, ainda trabalhando esse assunto, porque a sinceridade de Paulo é muito interessante, tá, gente? O pastor César Cavalcante tem uma frase que eu acho espetacular. Ele fala que a pessoa pode ser sincera, ela pode ser sincera, e ela pode estar enganada sobre o entendimento que ela possui. Dessa forma, ela vai estar sinceramente enganada. Ela vai estar sinceramente enganada. Ela não deixa de estar enganada. Ela é sincera, sim, mas a sinceridade dela não tira o engano que ela tem. Ela permanece sinceramente enganada. Muitos têm feito o exercício de fazer as escrituras se submeterem a eles.
quando, na verdade, quem tem que se submeter às escrituras é a gente. A gente tem que olhar para a escritura e falar, eu preciso alterar minha postura, eu preciso alterar meu comportamento. Eu não tenho que me submeter a essa escritura ao meu comportamento. Como o Márcio levantou no início da aula, ele queria entender como é que coloca a comunidade homossexual dentro do judaísmo. Isso aqui é uma forçação de barra para submeter a escritura à minha vontade. Você encontra o Deus que você quiser se você fizer isso, mas não vai encontrar o Deus que está na escritura. O Deus que está na escritura é aquele que você tem que submeter, é uma reforma constante, é uma alteração de postura constante, é uma transformação constante que você se submete para que ele entre na sua vida e altere seu comportamento. Não adianta achar que a sua sinceridade vai te salvar. A sua sinceridade vai te levar até Cristo. E Cristo vai expor qual é as características que um cristão precisa ter para viver uma vida digna de cristão no século de hoje, tá? Nos dias de hoje. Em Romanos? Jesus, ele nos declara justo. Não nos torna justo. Nos declara que ele quer que ele já pagou o preço. Então nós não temos que pagar. E aí, essa questão de a gente falou da aula passada, do catolicismo, do cara ali. Foi, João. Foi pastor. Foi sim. O cara é devoto, sim. Boas obras, etc. Mas nesse tribunal, se ele não tiver justificado, sim. É exatamente isso. É exatamente o cenário. Então, assim, a pessoa ela pode ser sincera e ela deve ser sincera. Só que se ela estiver acreditando numa enganação, a frase que mais dá a sensação de interesse nessa situação a pessoa ela está sincera e enganada. Ela está sinceramente enganada. Não adianta a gente fugir disso. É Jesus que salva. Não é a sinceridade. É Jesus. Retornando para Paulo, quando ele atua nesse momento e quando Paulo atua nesse momento que os olhos dele eram uma correção que ele estava fazendo exatamente dessa saída que estava acontecendo, ele vai resolver o problema da heresia no sentido de seita, que eles começam a tratar o cristianismo como seita, né? Ali no livro de Atos. Ele vai corrigir esse problema, ele precisa atuar, porque o judaísmo está sendo danificado pelos cristãos, então ele precisa atuar para conseguir conter essa situação. Com essa situação, o que ele vai fazer? Ele vai conter com muito zelo dele. Aqui é importante trazer, e eu quero trazer isso, porque a gente fala que Paulo teve zelo. Eu falei isso no domingo passado, eu tive a oportunidade aqui, eu falei no domingo passado. A palavra zelo e a palavra ciúmes, ela tanto traduzida para o grego como para o hebraico, ela tem a mesma conotação, tá, gente? Zelo e ciúmes, ela tem a mesma conotação. Pontuando isso, eu preciso trazer um detalhe para não gerar dúvidas em quem escutar isso num contexto diferente, tá? Quando você fala de ciúmes, você fala de posse. E se você fala de posse, não é difícil imaginar que Paulo pensava ser o dono da verdade. Poxa, ele tinha muito conhecimento, ele tinha muita estrutura, ele tinha muito preparo. Então, o ser humano, quando ele começa a ser trabalhado dessa forma, você começa a pensar sim que você é dono da verdade. Você imagina que você detém o conhecimento. Então, você é fonte desse conhecimento e, além disso, você monopoliza esse conhecimento, tá? Naturalmente, o ser humano ele começa a se sentir dono de tudo. Aqui é importante trazer a visão de tudo para não gerar essa dúvida. E aí, eu falei, eu quero trabalhar essa parte justamente para não acontecer amanhã de vocês escutarem um contexto diferente e e gerar essa dúvida. Em algum momento a gente pode ler que Deus tem ciúmes de nós. E aí, quando a gente lê isso, a gente fala, poxa, Deus tem ciúmes de nós, mas ciúmes não é um sentimento carnal? Assim, gente, ciúmes tem quem é dono. Se Deus ele tem a posse da nossa vida, tudo bem ele ter ciúmes, não tem problema. O que não pode ter é a gente ter ciúme de alguém. Porque se você tem um filho, o filho ele não é seu. Quem entrega ele para você é Deus e ele fala, cuida. Esse filho é meu, é para você cuidar. Você não tem que ter ciúmes desse filho.
Esse ciúme Deus pode ter, a gente não pode ter. Por quê? Essas criaturas que tem aqui são todas de Deus. Deus dá ele pra gente, o filho pra gente, para que a gente cuide enquanto ele está aqui. Mas ele é de Deus. E aí eu falo isso por quê, gente? Porque é fundamental a gente, como cristão, entender isso. Por que é fundamental a gente, como cristão, entender isso? Quando a gente tem um filho, quando a gente tem um relacionamento, quando a gente tem um pai, uma mãe, se a gente começar a ter ciúmes e querer cercar ele de todas as formas para proteger, para trazer, para cuidar, a gente está atuando como posse daquilo. E se você tiver posse daquilo, quem é Deus nessa história? Deus não está fazendo, você não está deixando Deus cumprir o papel dele de dono do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, de quem for. O dono dele é Deus. Entrega ele para Deus, porque dessa forma, sim, Deus vai cuidar. Não adianta você imaginar que você vai conseguir proteger ele mais do que Deus. Deus está cuidando de tudo. Deus vai cuidar de tudo e Deus cuidará de tudo na sua vida. Não tem problema. É Deus que está cuidando. Então não precisa ter ciúmes. Deus pode ter ciúmes. A gente não, tá bom? Eu estava aqui sempre escutando, mas aí, só para entender, Deus tem ciúme de nós? Se ele quiser ter, ele tem. Se ele quiser, assim, pastor, se ele quiser ter, eu não, assim, numa boa, se ele, no sentido de zelo ou no sentido de ciúme, do jeito que vocês quiserem interpretar. Deus, ele pode qualquer coisa. Ele pode qualquer coisa. Ele é Deus. A gente é zero à esquerda para questionar Deus. Se ele quiser ter ciúme, e é evidente que a gente fala ciúme no sentido saudável, de zelo. De zelo. A gente fala num ciúme saudável. Mas é que. Sim, então, pastor, é que o que eu quis dizer é que eu não sei, é que eu vou precisar pontuar. E outra coisa também, muitas vezes a pessoa, né, pega aquela parte que o Tiago está falando, ele fala, Deus tem ciúme de vós, mas ali não é uma afirmação, né? Interrogação. Não, tudo bem, mas. E depois ele complementa. Antes ele dá graça. Né? Sim, sim, mas é o que eu pontuei um pouquinho antes. Ou seja, não estou questionando, é assim, porque esse negócio do ciúme de Deus ter ou não ter, isso é muito discutível. Sim, sim. Mas assim, é o que eu pontuei um pouquinho antes. É que eu acho que, não sei se o senhor pegou essa hora aí. Eu pontuei um pouquinho antes, falando que no grego e no hebraico, ciúme e zelo é a mesma tradução. É a mesma conotação. Zelo e ciúme é a mesma. Por isso que eu tive que extrair essa explicação, para explicar que fora desse contexto pode gerar dúvidas. E aí eu quis explicar todo esse cenário justamente para não ter essa confusão. Por quê? Como eu pontuei, se Deus quiser, se Deus tiver ciúmes, quem é a gente para questionar esses ciúmes? Mas é evidente que a gente não espera que um Deus tenha ciúmes nesse sentido que a gente entende por ciúmes. É no contexto de zelo que Deus tem ciúmes. É no contexto de zelo. Mas existe uma palavra chamada antropomorfismo, que ela tem a ideia de trazer características humanas a Deus. Vamos falar mão de Deus, olhar de Deus, isso significa literalmente que Deus tem o que nós temos. E esse contexto aí se acelera. Aí nós tínhamos que ter um conhecimento original, que não é o meu caso da maioria, para entender o que realmente essa palavra significa, para a gente trabalhar em cima disso. Mas zelo se encaixa bem melhor. Sim, sim. Eu olho os filmes também. É porque o que você trouxe é muito. Sim. O que. Ciúme, cuidado, zelo e ciúme doentio. Sim, sim. Mas assim, o que o Márcio trouxe eu acho que é bastante relevante para a gente até discutir. Tem um livro do Paulo On, que é um pastor presbiteriano, que ele escreveu E Deus falou na língua dos anjos. Perdão. E Deus falou na língua dos homens. Esse livro, ele expõe, ele trabalha a situação de como a gente é limitado para entender Deus. E como Deus ele precisa toda hora se abaixar e ter que falar na nossa língua, porque a gente não consegue entender o que Deus tem para nós. E aí ele trabalha muito a ideia de antropomorfismo, porque é uma forma de falar com o ser humano. Antropomorfismo, etimologicamente, a palavra significa falando na língua dos homens. Eu preciso me abaixar para falar com eles. Por quê? Na minha língua, eles não vão entender. Então eu preciso fazer esse esforço, porque se eu não falar na língua deles, infelizmente, eles são extremamente limitados para chegar ao que eu preciso falar. Perfeito, perfeito. Vai ter essa rua ali
Perfeito exemplo. Perfeito exemplo. O livro de Apocalipse é extremamente relevante para o exemplo que a gente trouxe agora, tá? Eu li, inclusive, essa semana o livro de Apocalipse, e você vê que ali ele está falando exatamente isso. Tem muito simbolismo ali para trazer valor para a gente, porque naquela época, aquelas pedras que eles pontuam são extremamente valiosas. Para trazer o tanto que o céu é maravilhoso, está falando que a gente vai pisar no que a gente mais valoriza hoje, que é o ouro. Então, o que a gente mais valoriza? É ouro que vocês valorizam? Tá bom. Lá vai ter rua de ouro. Então, fica tranquilo. Isso é o antropomorfismo em literalidade, tá, gente? É literalmente o antropomorfismo atuando. É de fato rua de ouro? Eu acho que não. Se perguntar a minha opinião, eu vou falar, acho que não. Mas é uma forma de fazer a gente entender que o que a gente considera valioso aqui, lá vai ser asfalto. Entendeu? Queria falar mais alguma coisa, Márcio? Aqui eu vou fazer um resumo muito rápido, tá, gente? Em relação à conversão de Paulo. E eu peço perdão porque a aula ela tem muito conteúdo e não dá para a gente trabalhar tudo que Paulo traz, mas eu vou tentar resumir sem perder os conteúdos mais relevantes, tá? Jesus age de forma muito irônica com Paulo. Eu vou resumir muito essa parte. A caminho de Damasco, algo muito sobrenatural acontece e Jesus aparece para Paulo. Ele chama Paulo para ser apóstolo dos gentios. Justamente Paulo, que era o ser mais preparado, que era a pessoa mais preparada para ser o maior dos fariseus. Olha que loucura, olha que ironia. Ao Jesus encontrar Paulo, ele lhe confere a autoridade apostólica. Isso aqui vai ser importante para a carta acho que de 1 Coríntios, mas antes disso a gente vai trabalhar. O que é autoridade apostólica? Apenas como curiosidade, em tese, só podem ser chamados apóstolos a pessoa que viu Jesus, que teve o chamado diretamente por Jesus, ser testemunha da ressurreição de Cristo e ter autoridade para lançar o fundamento da igreja. E Paulo, a caminho de Damasco, ele consegue preencher todos esses requisitos. O algo sobrenatural que aconteceu com ele conseguiu preencher todos os requisitos de uma vez só. E aí, por isso que ele hoje é o chamado apóstolo Paulo, que é extremamente polêmico, que eu acho que na carta aos Coríntios ele tem que pontuar isso, e em mais algumas cartas, eu não lembro qual que é. Ele tem que defender muito em algumas cartas, principalmente no início do ministério dele, Gálatas, Coríntios, ele precisa defender muito. Eu também acho, é isso mesmo. Agora, a entrada de Paulo ao apostolado foi super diferente. Teve que cair, teve que ficar quase cego. Foi algo sobrenatural mesmo, assim, mesmo. Por isso que ele foi algo particular, né? Foi, é uma experiência. E Paulo, a caminho de Damasco, como eu pontuei, ele consegue preencher todos esses requisitos. E é interessante como Jesus age. Ele poderia ter chegado em Paulo e ter falado, para de me perseguir. Mas não, Jesus usa o mesmo método que ele usou com Adão, lá no início. Por meio de uma pergunta. Lá com Adão, ele olha para Adão e fala, aliás, olha para Adão não, né? Ele fala, onde você está? E com Paulo ele chega e pergunta, por que me persegues? Jesus se apresenta a Paulo e Paulo ele tem a sua vida transformada nesse momento. E nesse momento, o evangelho moderno ele tem muita dificuldade de lidar com essa conversão de Paulo. Ele tem muita dificuldade. Por que ele tem muita dificuldade? Eu quero ler Atos 9, do 15 ao 16. Eu vou ler aqui para ganhar tempo, tá, gente? Paulo ele já teve um encontro com Deus, aliás, ele já teve um encontro ali com Jesus, e Ananias é convocado por Jesus para que Ananias fosse falar com Paulo. E aqui no versículo 15, Ananias recebe a mensagem, e eu vou ler aqui. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel.
mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Assim, gente, eu não sei vocês, eu fico pensando nisso. Quem que a gente consegue converter hoje falando que a pessoa vai sofrer pelo nome de Jesus? Quem que a gente consegue falar, vocês que pregam aí, quem que hoje vocês imaginam que vai chegar aqui na frente, vai falar, ó, vocês vão aceitar Jesus e vocês vão sofrer pelo nome de Jesus? Quantas pessoas vocês acham que aceitariam Jesus com esse contexto, com essa mensagem pregada? Que é a verdade. Quantas pessoas vocês acham que iam aceitar Jesus hoje aqui? Eu acho muito difícil. Pense que Paulo, ele tinha uma vida extremamente confortável, como eu falei, ele tinha uma vida confortável, ele era referência, ele era autoridade, ele tinha influência, ele entrava em qualquer lugar, ele era dono da verdade, ele fazia e acontecia. Gente, Paulo tá voando. E aí ele recebe uma mensagem falando que ele vai sofrer para ele pregar e ele vai ser perseguido do mesmo jeito que ele perseguia. É de imediato, tá? Ele se converte e já chega essa mensagem para ele. E aí Paulo ele vai começar a se preparar. A fama de perseguidor de Paulo era conhecida. No texto de Atos 9, Ananias fica com medo de falar com Paulo. De tão conhecida que ele era perseguidor, Ananias fica com medo. Mas Barnabé teve coragem de assumir esse papel de discipulador no início da carreira de Paulo. E Paulo ele se preparou por volta de 14 anos antes de iniciar o ministério. Tá? E vocês imaginam que agora Paulo ele precisa refazer tudo que ele construiu, tudo. Ele se preparou, falam que para se tornar um rabino, um fariseu, leva cerca de 15 a 20 anos, tá, gente? Se preparando para se tornar um fariseu, tá? Ele vai precisar olhar de novo o Antigo Testamento, ler tudo de novo, mas agora com outra mente. Então ele vai precisar desconstruir o edifício que ele construiu, derrubar, olhar para o início e vai ter que refazer de novo, construir outra vez, para que ele tenha a mentalidade correta sobre o que é o cristianismo. E isso é muito difícil. Vocês imaginam que uma pessoa que tem tanta convicção vai conseguir fazer isso de uma hora para outra? Paulo, com todo o preparo que ele teve, ele levou 14 anos para ele se preparar. Eu ia tocar isso nisso agora, Márcio. Eu nem vou falar, eu prometo que eu não vou falar da Assembleia nesse momento. Eu não vou falar da Assembleia, eu vou falar de Adventista, que é beleza, a gente considera aí em algum momento como seita, pode considerar, presbiteriano e batista. Em tese, o Márcio acho que fez seminário na Batista, né, Márcio? Pelo que eu entendi, pelo que eu levantei, um pastor batista ou presbiteriano eu tenho certeza. São 4 anos para se tornar pastor e eles reclamam muito, porque tem muita igreja para fundar, tem muita igreja para fazer, tem muita igreja para acontecer, e eles reclamam, por quê? Porque 4 anos leva muito tempo. E aí a gente escuta Paulo falando que levou 14 para se preparar. Quer falar? Sim. Estudando. Seminarista, às vezes no internato, fazendo só isso. Agora, em relação ao nosso, quantos anos eles passam estudando? Então, aí onde vem a deficiência nossa. Então, tem pessoas aí que nunca fez nem o básico de teologia. E num culto como esse, escola dominical, ele pisa os pés de vez em quando. E daqui a pouco ele passou. Exatamente isso. Ô, pastor, eu falei que eu não iria falar sobre a Assembleia, mas eu acho que é fundamental trazer a Assembleia. Na minha visão, eu não acho que seja de todo malefício você ter pastores que são, vamos falar assim, que não necessariamente têm o conhecimento vasto que uma faculdade de teologia pode proporcionar para ele. Não é obrigatório para mim. Mas para mim é fundamental a postura do pastor em buscar. O pastor ele não pode se acomodar em relação ao estudo da Bíblia. Ele, como eu falo, e em Timóteo, acho que é Timóteo, Paulo fala que o bispo ele precisa saber manusear. E ele não pode não saber manusear a Bíblia. Ele tem que saber manusear as Escrituras.
Então, assim, eu sou contra a Assembleia levantar pastores rápidos para muitas vezes pastorear em comunidades que são carentes desse serviço. Eu não sou contra, mas eu sou contra se o pastor que foi levantado não entendeu que o chamado dele exige que ele busque essa disciplina e esse conhecimento. Porque se ele pensar. E aí o exemplo é bem esse: é trocar o pneu do carro com ele andando. O pastor ele não vai ter todo o conhecimento naquele momento? Não. Mas ele vai precisar fazer uma manobra para conseguir entrar no trilho ali, entrar naquela ferrovia para funcionar. Aí. Não era barato, vai. Na época, eu pagava uns Nossa. E aí a igreja pagava, os bicos, a igreja pagava. E aí quando esse cara saía do seminário, a igreja começava a utilizar ele naquela necessidade da igreja. E aí eu lembro uma vez que eu estava com alguns conflitos, essas coisas, aí você não pede para a sua igreja pagar para você. É um absurdo. Você não pede para a sua igreja pagar para você. Continuar lá. Não, mas se você não continuar lá, você vai servir o reino em outra empresa. Que mentalidade, né, que eles têm, né? É reino, né? Placa de iluminação, etc. E outra, ele sai do seminário, uns já viram o pastor direto. Aqui não, aqui a gente usa como hierarquia. Escala, não seja errado. Escala, diácono, lá não, lá o cara se formou no seminário, ele gruda no pastor, e aí ele fica com esse pastor de seminário como pastor auxiliar. Ele fica um pastor auxiliar, aí depois o pastor auxiliar. É uma mentalidade tão diferente que quando o Marcos falou que pede para sua igreja custear, eu não consegui segurar minha risada. Assim, é muito engraçado. Pede para sua igreja. Imagina, eu não consigo imaginar isso, gente, de verdade. Infelizmente é triste, parece piada, mas eu não consigo imaginar isso hoje. E aí você vê preocupações de igreja com esse tipo de situação. Que nem eu falei, eu não pontuo que eu acho que a Assembleia está errada no sentido de colocar alguém para pastorear. Eu endosso essa ideia. Mas a pessoa que foi colocada para pastorear, é fundamental que ela se prepare para que cada vez mais ela seja pastor de fato. Porque naquele momento ela está pastor, ela não é pastor. Ela precisa se tornar pastor. E ela precisa se estruturar para isso. Não dá para ela ficar esperando, achando que o chamado dela é o suficiente. Não existe isso. O chamado dela só se comprova se ela se submete aos requisitos que um pastor precisa ter. E aí ele vai com aquela ideia pentecostal, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Aí quando chega lá, aí não entende a língua, não entende a cultura, e aí volta com a fé destruída, achando que Deus não trabalha. Exatamente. Você não vê criança ficando na mão de professor que não é graduado, assim, nada contra. Está rolando, nossas questões ensino. Mas normalmente ela está fazendo o quê? Comendo bolacha, pintando, dificilmente você vê uma professora que realmente tem uma formada com a didática específica. Eu não sei lidar com criança, mas tem didática específica para você lidar. Então, os caras exigem, mas eles investem na pessoa. Sim, é verdade. Eu acho até um trecho importante que eu queria ter trazido, mas o Márcio levantou a bola, eu vou tratar. É muito legal, quando eu estava lendo, quando Paulo vai ser açoitado em Atos, todo mundo imagina ali que ele nem sabe falar a língua do povo, e do nada ele levanta e fala em aramaico. E todo mundo olha para ele e fala, oxe, como é que ele está falando em aramaico? Quem que é essa pessoa? Então, assim, Paulo ele possuía um preparo fora do normal para aquela sociedade. E ele se torna relevante por conta disso. Dessa forma, ele consegue se tornar muito relevante para a sociedade. Então, assim, não adianta a gente falar que, o chamado é o suficiente. O chamado é o suficiente e você vai se submeter a ele. O que o chamado exige de você? Conhecimento? Então busca conhecimento. O que o chamado exige de você? Que você se aplique em música? Então você vai se submeter a ele. Você tem que se submeter ao chamado que você tem. Não achar que o chamado é o suficiente.
achar, né, que só porque pertencer a uma igreja e tal, já é suficiente. No meio pentecostal existe esse tipo de relato. Né? E até na preparação do sermão, ele é relaxado e recebe a mensagem vindo para a igreja, entendeu? Eu endosso demais isso daí. Já viu isso aí? Deus me falou, eu vi no carro, sabe? Deus falou que eu tinha uma. Valoriza quando ele fala, então, porque esse tipo de coisa é o pentecostalismo que feita. Concordo. Também, né? E Deus pode fazer? Claro, não pode mudar a mensagem. Pastor, minha visão, eu acho que assim, quando o pastor fala, mudou a mensagem, agora, eu tava aqui, ó, mudou a mensagem, eu falo, Deus se confundiu então, porque ele entregou uma mensagem no início da semana pra pessoa, e agora no altar ele se confundiu e falou, não, calma aí, não é essa não, é essa daqui. Eu não, assim, eu fico bastante preocupado. Evidente, como o pastor falou, pode mudar? Deus pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Mas eu não levo isso como mérito. Eu olho e eu fico pensando, poxa, Deus entregou a mensagem, que é exatamente o que a gente pontua com os irmãos da congregação. Não sei se vocês levantam essa bola, mas assim, os irmãos da congregação, eles não estudam e falam que Deus revela a palavra para eles. Para nós, aqui na Assembleia ou em qualquer outra igreja, também. A diferença é o tempo que Deus revela. Deus vai revelar, o pastor vai pregar domingo. Hoje é domingo, daqui uma semana o pastor vai pregar. Deus está revelando a mensagem para hoje, a mensagem para o pastor hoje, tá tudo bem. E o pastor vai preparar a mensagem em cima do que Deus revelou. Não tem problema em relação a isso. O que os irmãos discordam lá é que eles pensam que Deus só revela na hora do culto. Não existe isso. Deus revela na qualquer hora. É. Sim? Isso, assim, eu não faço nada sem esboço. Se você perguntar meu nome, eu falo, eu sou de nome, isso que você está fazendo, para eu começar a entender que eu precisava usar o esboço, demorei muito tempo, porque eu queria chegar em qual caminho. Então eu me cobrava isso. Para eu quebrar isso dentro de mim, não, vai fazer, você precisa disso. Cara, foi uma eternidade. Então a gente entra lá cheio de conflito. É verdade. Por conta da nossa criação. É verdade. Esse contexto todo pentecostal que a gente tem da Assembleia é muito prejudicial para algumas pessoas. Para mim é extremamente prejudicial, nem preciso pontuar, porque, como o Márcio falou, se eu também não tiver um esboço... só para vocês terem ideia, tá, gente? Meu esboço hoje tem 18 páginas. Assim, se eu não tiver isso aqui, é minha bengala. Para eu conseguir trazer o conteúdo que eu estou trazendo, eu não vou conseguir. Eu preciso disso aqui. Sim, exatamente. Pode falar, pelo amor de Deus. Nem sempre um bom pastor é um bom pregador, é um bom pastor. Sim. Às vezes o cara não tem ali uma desenvoltura que a igreja acha que tem que ser do culto, mas você vai na sala pastoral, você traz um programa o cara te traz uma visão, você fala, poxa vida, isso é um pastorado, é cuidar, é tratar um problema que você teve. Mas a gente valoriza muito o culto em si, e essas questões a gente acaba deixando quieto. E aí o pastor que não tem esse preparo, não tem essa visão, sai matando. Criou, e até biblicamente baseado, na carreira ministerial. Porque existe o auxiliar que está começando, está ganhando experiência, vai ser o diácono, vai ser o ministério. Obrigado, Adriano. Vai dar evangelista, pastor. Então, se você entregar uma carga de pastorado, dependendo do tamanho, para um diácono, ele pode se machucar.
Muito, muito. Então, você pegar Obrigado, Adil. colocar na frente da igreja, na dirigir, ele vai se machucar. E às vezes até vai se arrebentar espiritualmente. Sim. Sim. Então, é a mesma coisa entregar faca na mão de criança. Não pode, perigoso. perigoso. Sim. E a gente fez aí. Eu também não. Pastor João pode falar um pouco. E a gente, assim, a gente bateu de lado, a gente acabou. E o pastor, ele tem que estar desprovido de ego, ele tem que estar desprovido de vaidade. O importante dele é ele estar vendo uma alma ali. É a igreja. Vamos trabalhar nessa pessoa, porque essa pessoa não está pronta, mas se eu tô, você é o adulto da situação. Você não pode agir igual o cara. A gente faz isso. Aí a gente vê os pastores. É igual a expressão, eu não levo desaforo para casa. O pastor, ele tem que levar desaforo para casa. É verdade. E problemaço que tem. E passar a noite rolando problema. Sim. Não vai resolver, nem é dele, né? Nem é dele, é dos outros. É dos outros. O problema dos outros. Ou vamos, se conseguir. Sim. Então é isso. Eu já vi, né? Assim, pastor sendo testado na área de. Alguém? Sim, afrontar, pessoal. Um pastor que parecia, né, que a pessoa que desafiou, parecia, e afrontou o pastor. E o pastor se tornou firme, levou o desafio para casa, ou seja, não reagiu. Não reagiu. Ali é o testemunho. Ali é o testemunho, não tem jeito. Sim. Agora temos aí já era. É raridade. É raridade, mas acontece com frequência, né? Eu e o pastor João, que é de uma época que o pessoal usava. Falava que a letra mata, né? Mas o espírito vivifica. Usava esse texto para motivar as pessoas a estudar, né? Aí, com a faculdade, tinha obreiros aqui jovens também, na época, ele pegava e falava assim, por que você não estuda? Eu não vou para a escola porque eu me desvio. Aí eu ficava assim, né? Falei, então, se a pessoa não tem a segurança de ir para a escola e manter firme na sua fé, porque nunca foi crente na sua vida, não. É isso mesmo. Bom, gente, só para dar andamento aqui, o início do ministério de Paulo, ele foi em Antioquia da Síria, não em Antioquia da Psídia. A Antioquia da Síria, ele é mais perto ali de Damasco, ele continua ali no Oriente Médio, um pouquinho quase na Europa, tá? A primeira viagem missionária está em Atos 13 e 14. Pode dar andamento aí, Andressa, no slide. Aí. A primeira viagem missionária de Paulo está em Atos 13 e 14, em torno ali de 46 e 48 depois de Cristo. Para onde Paulo foi? Ele foi para Chipre, ele foi para Antioquia da Psídia, Listra e Derbe. As cartas que ele escreveu nesse momento foi Gálatas, tá? Só foi Gálatas. Logo após a primeira viagem, que ele escreveu Gálatas. Possivelmente ele estava em Antioquia da Síria ainda, tá? Ele não tinha saído direito ali. Para quem que ele escreveu? Para as igrejas de Galácia, fundadas nessa viagem. Paulo escreve para Gálatas porque as igrejas recém-plantadas já estavam sendo confundidas naquele momento, tá? Por falsos ensinos. A segunda viagem missionária de Paulo. Só para pontuar aqui, eu esqueci de levantar, Paulo provavelmente ele se converteu em 32 depois de Cristo. E ele começou o ministério dele em 46 depois de Cristo, com 14 anos de preparo. Foi o que a gente discutiu tanto agora, tá? 46 depois de Cristo. Então, na primeira viagem, ele só escreveu uma carta, Gálatas. Na segunda viagem, ele viajou e ele teve na Macedônia, que é quase chegando já lá na Europa, é perto da Grécia, tá? Na verdade é na Grécia, mas é quase chegando lá no centro da Europa. Ele foi para Filipos, Tessalônica e Bereia. Queria falar sobre os bereanos aqui, é muito legal essa parte do texto.
só que não dá tempo da gente discutir sobre os bereanos, e é fundamental que a gente haja como os bereanos. Fica a dica aqui para leitura sobre isso, tá? E Grécia, Atenas e Corinto, tá? As cartas que ele escreveu nessa segunda viagem foi primeira Tessalonicenses, e ele escreveu de Corinto para a igreja de Tessalônica. E o tema era perseverança, segunda vinda de Cristo. E segunda Tessalonicenses também, na segunda viagem. Também de Corinto, com correções de confusões escatológicas, tá? Enquanto Paulo está em Corinto, escreve para uma igreja que era perseguida e que ele mal conseguiu visitar, tá? Foi por pouco tempo. Na terceira viagem missionária, em Atos 18 até o 21, do ano 53 até o 57 depois de Cristo. Aqui, Paulo ele já está com uma bagagem muito boa, a estrutura de texto dele é extremamente diferente, a gente começa a identificar isso e a gente começa a ver isso, tá? Onde Paulo esteve na terceira viagem? Em Éfeso, já na Grécia, Macedônia e Grécia, Corinto. As cartas que ele escreveu nessa fase foi 1 Coríntios, ele escreveu de Éfeso, e aqui tinha um problema de divisão, imoralidade e dons espirituais, em 1 Coríntios. E 2 Coríntios, ele escreve da Macedônia, em um contexto de defesa do apostolado e reconciliação. E a carta aos Romanos, que na minha visão é a carta mais espetacular que ele escreveu, porque é muito difícil, tá, gente? Eu recomendo a leitura de Romanos também. É muito difícil, não dá para você bater o olho, não é uma carta que você vai ler e vai entender tudo de primeira, mas é fundamental. O Saião, ele fala que a leitura de primeira, a leitura de 1 a 12 de Corinto, para todo cristão protestante é fundamental, é necessária, não tem negociação. O pastor César Cavalcante fala que é Hebreus. Eu, lendo Hebreus e lendo Romanos, eu acho que Romanos é mais importante. Hebreus aqui eu só queria pontuar, muita gente fala que foi Paulo, mas assim, a chance de ter sido Paulo é pouquíssima, muita gente fala que foi Apolo que escreveu, então não se sabe quem escreveu Hebreus, mas também é muito boa a leitura, mas falando de cristianismo, eu acho que Romanos é a carta mais importante que a gente vai ter de Paulo, não só de Paulo, mas no Novo Testamento. Para mim, Uau. Como você lida com isso? Muito difícil, é muito difícil. Romanos é espetacular. Gente, eu recomendo vocês lerem Romanos com um conteúdo, com um comentário bíblico bom do lado, porque esclarece muito sobre o cristianismo. Muito, muito mesmo, tá? E os últimos anos dele. E aqui é importante a gente pontuar na terceira viagem, quanto mais a igreja cresce, mais complexo ficam seus problemas e mais profundo ficam as cartas. Romanos é extremamente profundo, tá, gente? Eu não estou falando isso vagamente. É tão difícil ler Romanos quanto ler, sei lá, você lê Emmanuel Kant hoje. É muito profundo o que tem em Romanos. E os últimos anos após Atos, tá? As cartas pastorais. 1 Timóteo é a organização da igreja, Tito, liderança e doutrina saudável. 2 Timóteo, última carta, escrita pouco antes da morte. Gente, eu esqueci de colocar, no meu esboço aqui, eu esqueci de colocar as cartas da prisão. Só que nos slides eu coloquei, tá? Teve as cartas da prisão também, Efésios, que é a unidade da igreja, Filipenses, mesmo que estava preso, Colossenses e Filemão, perdão e restauração, tá? A conexão didática. Paulo perde a liberdade, mas ganha profundidade teológica, tá? É que aqui não tá ligado, por isso que eu tive que ler lá. Foi as cartas. Então ele escreveu 13 cartas. Coloca a tabelinha dessa, vai pro próximo. Aí. Aqui tem a tabelinha que eu acho que fica mais didático e mais simples de entender. Na primeira viagem, ele escreveu a carta a carta de Gálatas, na segunda de Coríntios, aliás, na segunda, a primeira e segunda Tessalonicenses, na terceira viagem ele escreveu 1 e 2 Coríntios e Romanos, na prisão em Roma ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e nos últimos anos ele escreveu 1 e 2 Timóteo e Tito, tá? E no final, pra gente resumir aqui, desculpa eu ter atrasado, mas eu vou finalizar, no final ele fala, combati o bom combate. Aqui eu achei extremamente inteligente e a gente dá pouco valor em cada palavra dessa frase.
Eu ouvi esses dias uma moça no serviço, bem curioso mesmo, bem assim com o ouvido de fofoqueira, assim, eu escutei, ela estava conversando na mesa com a outra moça, ela falando, nossa, meu pastor pregou uma palavra essa semana, falando que Paulo combateu o bom combate. E aí eu olhei e falei assim, tá, guardou a fé, tá, beleza. Ela falou, não, Paulo combateu o bom combate. Ele não combateu o mau combate, ele combateu o bom combate. E aí eu fiquei pensando, poxa, realmente, ele expõe isso pra gente. Ele não luta todas as lutas, ele luta a boa luta, a que vale a pena. Será que a gente não está entrando em todas as lutas que são disponíveis pra gente? Será que a gente não está deixando de entrar em algumas lutas que a gente precisa entrar? Será que a gente não tem que fazer essa reflexão em algum momento e olhar pra gente e falar, poxa, eu estou lutando os bons combates? Eu estou alterando alguma coisa na minha postura? Eu estou me omitindo de lutar algum combate? Eu estou me posicionando como um cristão deve se posicionar? Paulo, ele combateu o bom combate, guardou a fé, acabou a carreira e guardou a fé. Ele só combateu o bom combate. E aqui para encerrar, tá, gente? Eu não consegui entender, pastor. Eu não consegui entender. Sim, por exemplo, eu vou combater a esquerda. Eu vou combater a esquerda, eu estou lutando contra. Sim. E Paulo, na universidade, combateu o bom combate. Então, na minha visão, ele entrou em luta, que ele falou, essa luta aqui é relevante, eu preciso entrar nessa luta. Onde era preciso. Onde era preciso. Sim. É isso que eu entendo. Quando eu leio isso, quando eu escuto isso, o que eu entendo é o cenário de, pô, essa luta aqui não é relevante, eu não vou gastar energia nisso. Eu vou gastar energia no bom. O que é necessário eu me posicionar? É aqui que eu vou trabalhar. É nesse cenário que eu vou estudar. E aqui para encerrar, tá, gente? Portanto, a gente precisa fazer o resumo de tudo e normalmente eu coloco isso no início da aula, mas eu acho que para hoje seria mais interessante colocar no fim, tá? A gente precisa buscar uma sabedoria como Jetro, que possamos utilizar não somente para nós, mas como Jetro fez, que foi a primeira aula que a gente teve na revista, aconselhar Moisés, e a gente possa aconselhar a próxima geração também, a gente seja relevante para a próxima geração. Temos que ter coragem como teve Josué, mas a coragem que vem de Cristo, não para confiar na nossa força, mas na força que vem de Deus. Temos que manter a posição como Caleb manteve, e com muita determinação, sempre atento para o momento que Deus quiser nos usar e nos abençoar também. Temos que ter a astúcia que Deus deu a Raabe, sensível para entender as situações que estão acontecendo e agir de acordo com o que Deus colocou no coração. Aprender com Noemi e Ruth que o poder do testemunho da vida do crente não só traz quem amamos, mas influencia a ponto de seguir os mesmos passos. Adquirir a fé com a história de Ana, que mesmo sem qualquer perspectiva de vitória, não parava de clamar. E mesmo quando ganhou a bênção que pedia, ela devolveu para o Senhor. Aprender com Davi, a entender a gravidade do nosso pecado e sempre deixar o nosso coração aberto e quebrantado, para que Deus possa nos perdoar. A graça de Deus mora no perdão e não na permissividade. O botão, aqui eu vou fazer um parênteses, porque aqui eu acho que é importante a gente trabalhar. A graça de Deus, ela mora no perdão e não na permissividade. Deus, ele te dá a chance de reiniciar a todo momento. Toda vez que você pedir perdão, Deus está falando, eu te perdoo. Pode começar de novo. Pode começar outra vez. Ele não te dá o direito de pecar. Ele te dá o direito de ser perdoado. Então, Deus, ele te dá essa chance de perdoar, não a permissão de pecar. É importante que a gente trabalhe isso também, tá, gente? Aprender a ter um espírito de mansidão, como teve Abigail, para promovermos sempre a paz e a proteção do nosso lar. Ser amigo de Jesus, como foi Lázaro, compreender que ao adquirirmos intimidade com Deus, ele fará o melhor para nós. E ele sabe qual é o melhor e em qual momento ele deve agir na nossa vida. Direcionar nossa impulsividade, como Jesus direcionou a força que Pedro tinha para realizar as obras de Deus. Com esse direcionamento, Pedro foi a referência que os apóstolos que andaram com Jesus, entre os apóstolos que andaram com Jesus, e ao pregar, deixou legados que até hoje jamais serão vistos na igreja.
entender com a história de Cornélio como nossas posições podem ser estratégicas e como o evangelho é para todos, judeus e gentios. Ter o coração aberto como o de Dorcas, que com sua habilidade ajudava toda uma comunidade de pessoas vulneráveis, e semear tanto que quando morrer, sua morte ela não seja somente chorada, mas seja sentida genuinamente. E com Paulo, que apesar de ser sincero, ele não conseguiu extrair de fato o que a Bíblia estava levantando. Que Deus perdoa o adúltero. Se você interpretar Paulo como hipócrita, Deus vai perdoar o adúltero, ele também vai perdoar o fornicador, Deus também vai perdoar o mentiroso, ele também vai perdoar o invejoso, o orgulhoso. Deus perdoa também o hipócrita. O problema que Deus levanta tanto do hipócrita é que o hipócrita ele não consegue ver o pecado dele. E por isso que Deus pontua tanto o pecado da hipocrisia. Ele denuncia tanto o pecado da hipocrisia. Porque o hipócrita não consegue ver o pecado dele. Mas Deus perdoa o hipócrita também, gente. A hipocrisia também é perdoada. Se o hipócrita conseguir reconhecer, só nesse momento ele já vai deixar de ser hipócrita. E Deus perdoa esse hipócrita também. E é por isso que a gente está aqui. É para entregar todas as nossas dificuldades na mão de Deus. Deus vai trabalhar com cada uma delas. Se a sua dificuldade é em ser humilde, como Moisés foi ao reconhecer os conselhos de Jetro, ou ter que se abaixar, como Davi teve que se abaixar por conta de um pecado que ele teve a sabedoria de Dorcas para entregar as bênçãos para aquela comunidade, ou ser como Raabe, astuta, para entender o que está acontecendo. É fundamental que a gente entenda e seja sensível à voz do Espírito Santo. Deus está trabalhando com a gente, todo momento. E se a gente for sensível, Deus vai dar o discernimento para lidar com todas essas dificuldades que a gente enfrenta. Todos esses personagens enfrentaram diversas dificuldades, mas todos eles Deus trabalhou e hoje a gente está falando sobre cada um. Era isso que a gente tinha para trabalhar hoje na aula, tá, gente? Eu quero agradecer esse ano todo mundo que veio, todo mundo que participou. Quero agradecer ao superintendente, ao pastor, a Lurdinha, enfim, todo mundo. Foi um ano extremamente, eu vou falar até errado, extremamente sensacional, espetacular para mim. Eu gostei muito, eu cresci muito, eu aprendi muito, porque quem dá aula aprende demais e é muito rico estar aqui. Eu agradeço a Deus porque tudo isso aqui foi propósito dele. Eu não tenho capacidade, mas Deus capacitou. Eu agradeço cada um de vocês. Obrigado, gente.